Olá, bom dia. Hoje é domingo, 11 de abril do ano da desgraça de 2021, que sucedeu ao ano da desgraça de 2020. Né? Sou o professor Júlio César, seja bem-vindo ao canal Outras Palavras. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ouça o que a gente tem a dizer. Se você concordar, se inscreva nesse canal, dê seu like é muito importante, deixe seu comentário, desde que seja de maneira educada. Você pode discordar, não tem problema, isso é uma democracia, sendo educado, dando patada aqui, que não é lugar de coice não, que é lugar de gente civilizada, ok? Então se você veio aqui, concordou, gostou, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, eu repito, deixe seu like, que você nos ajuda enormemente com a sua aprovação, vamos dizer assim. Né? Não custa nada, você vê o vídeo lá, perto, entendeu? Não custa nada. Não arranca dedo de ninguém. Não arranca dedo de ninguém. Cara, eu tenho visto e ouvido muito e lido muito sobre a tal história da CPI, a CPI da Covid, como querem chamar. Né? A CPI no Brasil, ela sempre tem um nome oficial, mas a imprensa dá logo um nome e aí fica o apelido que vale. Né? A CPI que levou à cassação de Fernando Collor, ela tinha um nome oficial, mas ela ficou conhecida como a CPI do PC. A CPI do Mensalão era a CPI dos Correios, na verdade. Né? Porque tudo começou com o cara lá dos Correios, um vídeo do cara lá dos Correios recebendo Aí ficou o nome CPI do Mensalão e ficou. Eu sempre tenho um apelido. Né? Muito bem. Bom, o que aconteceu? A oposição, realizando sua função, seu papel de oposição, recolheu assinaturas com um número suficiente no Senado. Bastam 27 assinaturas, eles conseguiram 32, quer dizer, 5 a mais, para iniciar uma investigação sobre o descaso do governo federal com o episódio do combate ao vírus, ao novo coronavírus, Deus me livre, Covid-19, a doença, né? O vírus e a doença, né? Aí, o coronavírus, a Covid, né? Separar as coisinhas direitinho. Depois você vai entender por que eu estou dizendo isso. E o presidente do Senado não seguiu o ritual. O que é necessário para a instalação de uma CPI? Que ela tenha a quantidade de assinaturas suficientes. Tem, né? Até agora tem. Como eu disse, bastavam 27, tinha 32. A outra exigência é que exista um fato determinado. Você vai investigar esse negócio aqui. Não é uma coisa que você vai investigar todo, não. Você vai investigar esse negócio aqui. Qual é o fato determinado? A negligência do governo federal, do Ministério da Saúde e do governo federal como um todo, no combate à pandemia, a questão da compra de vacinas e principalmente o que aconteceu em Manaus, que é o centro disso aí. Então você tem um fato determinado. Ok. E tem um prazo, ela estabeleceu um prazo lá. Eu não me recordo o prazo exato aqui agora, que eu estou vendo o texto dela, mas tem um prazo determinado. Então tem que cumprir os 3 requisitos. O presidente do Senado não tinha nada que dizer assim, eu acho isto num momento inadequado. Ele não tem que achar, não. Não é o que a Constituição diz. Você preencheu esses 3 requisitos aqui, tem que se abrir a CPI.
instalar a CPI. Como o presidente do Senado não fez, então um senador, não sei se foi Randolfo Rodrigues, não sei, pediu ao Supremo que ordenasse o cumprimento da lei. E coube ao ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, e ele consultou todos os ministros da corte, todos concordaram com ele, exceto o ministro indicado por Jair Bolsonaro, que aliás é patético, o ministro Nunes Marques, ele inventou isso, Nunes Marques. Para mim ele é Cássio com K, não tem a Carol com K, ele é Cássio com K. O Cássio com K foi o único que disse que era contra, claro. Depois que ele mandou reabrir as igrejas no meio do pandemônio da pandemia, uma coisa absolutamente desnecessária, porque se você acredita em Deus, Deus é onipotente, é onipresente, você não precisa, para você falar com Deus, basta você pedir a Ele em oração, você conversar com Ele, eu converso com Ele. Se Ele me escuta, eu não tenho a arrogância de dizer que sim, que Ele me escuta, não. Eu acho que pacientemente Ele me ouve. E eu converso com Ele todo dia, pedindo discernimento e pedindo saúde para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, meus netos, meus amigos queridos, já perdi tantos, que o coração fica assim. Proteja minha irmã, minhas sobrinhas, meu irmão, meus sobrinhos netos, meus primos, minhas tias que ainda estão vivas. Acho que ainda tem uma ou duas vivas. Enfim, eu peço isso a Deus todo dia. Não preciso ir para dentro de uma igreja. Não preciso ficar berrando porque Deus não é surdo. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Eu me comunico com Ele porque eu preciso conversar com Ele. Como eu converso com um amigo, como eu converso com a minha esposa, como eu converso com o meu filho. É uma conversa. Então o ministro Cássio com K mandou abrir, porque ameaça a liberdade de religião. Ninguém estava ameaçando a liberdade de religião. Estavam, como muitos pastores e sacerdotes católicos e de outras religiões, concordaram. Tem um pastor que disse assim: nossa igreja está fechada porque nós queremos salvar vidas. Então, o que tem muita gente querendo aí é dinheiro. Nem toda igreja tem uma televisão para o governo federal comprar uma novelinha para exibir no canal oficial do governo, pagando muito caro. Nem toda a igreja, então eles precisam de grana. Só isso. Não é... para me comunicar com Deus eu rezo humildemente. Em casa, em qualquer lugar. Mas o ministro Cássio com K... Bom, então o ministro Cássio com K disse, foi o único dos ministros do Supremo que disse a Barroso que isso não podia acontecer. Todos os outros disseram, inclusive... Fux, que é o presidente do Supremo, disse: já há legislação, já há pronunciamento do Supremo anteriores a isto. Quando? 2005, a CPI dos bingos. 2007, a CPI do apagão aéreo. 2014, a CPI da Petrobras. Foi o Supremo aqui. E aí entra em cena, Jair Bolsonaro, com sua deficiência cognitiva e moral, para dizer que esculhambou o ministro Barroso, que não fez nada a não ser cumprir a lei, não inventou nada. Já houve decisões anteriores nesse mesmo sentido. Aí a gente vai no YouTube e você vê lá vídeos de 2007 e Jair Bolsonaro elogiando o ministro Celso de Mello porque mandou abrir a CPI do apagão aéreo. Por causa da morte de... O fato determinado foi o episódio
do acidente do avião da TAM, em julho de 2007, em que morreram 187 pessoas. Aquele acidente terrível do voo do Airbus A320 da TAM. Aí pediu-se uma CPI, a presidência da Câmara não quis obedecer, né? Preencheram-se os três requisitos, mas o presidente da Câmara, eu não me lembro se era Inocêncio Araújo, não sei, em 2007 não quis, ficou protelando, engavetando, aí entraram com uma ação no Supremo e o ministro Celso de Mello disse exatamente o que o ministro Barroso disse aqui. Entendeu? Tem os três requisitos, então tem que cumprir a lei. Eu não sou uma pessoa que acha que os ministros do Supremo são intocáveis, que as decisões deles são sempre pautadas pela Constituição. Eu não acho isso, não. E recentemente critiquei e vou continuar criticando toda vez que a minha indignação me mandar criticar. Eu não acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal, não vou citar nomes aqui, mas tem uns que quando eu olho passo mal. Tem uns que quando eu vejo já me dá assim um mal-estar. Né? Então, não estou achando aqui que o Supremo é essa maravilha. Não, mas nesse caso está certo. Quando está errado, eu digo que está errado. Eu critiquei, esculhambei aquela decisão do ministro Marco Aurélio de libertar o traficante, dar um habeas corpus para libertar um traficante. O traficante sumiu. Quando tentaram pedir que o traficante fosse solto, ele já tinha sido solto, já tinha pego um avião e sumiu mesmo. Até agora, nem sinal. Eu falei mal aqui. Critiquei quando o Fachin anulou, retirou da 13ª Vara de Curitiba os processos de Lula. Desci-lhe a lenha. É um direito meu de criticar. Como cidadão comum que sou. Entendeu? Mas quando tá certo, tá certo. Aí Jair Bolsonaro disse que o ministro Barroso não tinha moral. Vamos falar de moral não, né? E é bom não falar de moral. Conhecemos seu passado. Né? Você foi advogado daquele terrorista Cesare Battisti. Eu só não caí que eu estava sentado. Procure o vídeo, que tem um vídeo do Jair Bolsonaro chamando Cesare Battisti, de quem Luiz Roberto Barroso foi advogado antes de ser ministro do Supremo. Como qualquer advogado atende qualquer causa que ele pague, uai. Está fazendo o papel dele. Né? Aí você foi advogado do terrorista Cesare Battisti. Cesare Battisti? Jesus, Cesare Battisti. Nada uma coisa a ver com a outra. E se você tiver moral, mande instalar o impeachment contra os seus colegas do Supremo, se referindo a um pedido de impeachment que tem contra Gilmar Mendes, contra não sei o quê, contra até Toffoli tem nessa história, e outros, quase todos, né? Misturar alhos com bugalhos. A CPI não tem nada a ver com o processo de impeachment de um ministro do Supremo. Quer dizer, o ministro do Supremo vai julgar se deve abrir uma CPI, um impeachment do ministro do Supremo. Esse caso, o Bolsonaro não conhece a Constituição de jeito nenhum. Só quem pode fazer isso, abrir, o Senado, é a determinação. Entendeu? E é uma decisão monocrática do presidente do Senado. Assim como aceitar uma decisão, um pedido de impeachment do presidente da República é uma decisão monocrática do presidente da Câmara. Ele decide, quer ou não. Esta é a Constituição. Tem nada a misturar uma decisão para abrir uma CPI com uma decisão monocrática, como prevê a Constituição, para abrir um processo de impeachment, quer seja contra o ministro do Supremo, quer seja contra o presidente da República, misturar uma coisa com a outra é má fé ou problema cognitivo mesmo. O moral
Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Nada uma coisa a ver com a outra. E lá em 2007, Jair Bolsonaro, você pega os vídeos aí, tá lá ele elogiando. Porque... Quer dizer, ainda tem uma besteira que diz assim, abrir uma CPI só para prejudicar o presidente, para prejudicar, atingir o presidente da República. Toda CPI só existe para atingir o presidente da República. Não existe, a CPI só pode ser pedida pela oposição. A oposição vai pedir uma CPI para elogiar o presidente da República. Não, é para atingi-lo. É do jogo democrático, faz parte da lei, faz parte do jogo da democracia. Coisa que ele não sabe jogar, o senhor Bolsonaro. O jogo da democracia parece que ele não entende nada. De Constituição eu sei que ele não entende. Ele entende muito de Val do Açaí, ele entende muito de rachadinha, isso aí a família entende. Entendeu? E no meio dessa conversa ainda aparece aquela lindora, que devia se chamar Feioura, a subprocuradora Feioura Araújo, para dizer que o Brasil é uma posição 47ª no mundo. Parece que só o Brasil morre gente de Covid. Eu não vou nem dizer qual é o mérito da dona Lindora para ser subprocuradora. Digo, né? Qual é o mérito dela? É ser amiga da família Bolsonaro. Ela não tem outro mérito a não ser esse. A subprocuradora Lindora, Feioura, cuidar da vida dela. Né? Para fazer o papel dela. Deixar de perseguir o, entre aspas, lava-jatismo. Né? Ela devia cuidar de outras coisas. Eu já vi gente subserviente no Brasil. Gente puxa saco na história da presidência do Brasil. Eu vi muitos ao longo dos meus 59 anos. Mas essa turma da agora é barra pesada. Eles são campeões nacionais e, quiçá, mundiais de puxar saco. Portanto, meus queridos, se a CPI, se Jair Bolsonaro está esperneando tanto, dizendo tanto palavrão por causa da instalação dessa CPI, é porque ele está com medo. Eu fico até imaginando, na hora que aquele general Pazuello, que era o ministro da Saúde, fosse arguído lá, General Zuzu, o senhor sabe onde fica Manaus? Aí ele vai dizer assim, sei, fica no norte da África. Porque aquele cara é de uma incompetência, e a incompetência dele vai respingar em quem o nomeou. E temos casos de aglomeração, de cloroquina, de esculhambar o uso de máscara. Se isso for investigado a sério, dá, sim, margem para que se peça uma abertura de impeachment. Mas aí é outra coisa. Por enquanto, vai ser a CPI. Ela vai acontecer? Não sei. Porque até ela ser publicada, pode-se retirar a assinatura. Pode. É do jogo democrático. O senador pode resolver tirar. Se diminuir de 27, aí não pode ter a CPI. E eu imagino o que é que os senadores estão sendo... Que coisas eles estão ouvindo, que propostas bastante republicanas eles estão ouvindo para retirar seu nome da sua assinatura da CPI. Se o presidente da República e sua gangue conseguirem, sua equipe, conseguirem convencer 100 senadores a retirar suas assinaturas, não tem CPI. E aí eu vou dizer o quê? Nada. É do jogo democrático. Agora, aí você que elegeu o senador que assinou e depois retirou o nome, você cobra dele no dia da eleição. Então era isso. Entendeu? Não é aqui, ninguém vai dizer que o PT fez a mesma coisa na tentativa de impedir a CPI de 2007. Fez! Tentou tirar a assinatura, não conseguiu. Se tivesse conseguido, tinha impedido. Houve outras vezes em que CPIs foram pedidas e o PT conseguiu tirar as assinaturas das pessoas. Se conseguiu tirar as assinaturas é porque tinha medo de ser investigado. Então não era santo, não. Entendeu? Se você não tem medo de ser investigado, você é uma figura pública. Toda figura pública paga com dinheiro público,
deve ser investigada. Se você tem medo de ser investigado, não seja uma figura pública. Se torne particular. Né? E aguente as consequências. Quando você é público, você está exposto ao público. Aguente as consequências de ser uma figura pública. Então, se a CPI vai ser instalada ou não, não sei. Mas o ministro Barroso não cometeu erro nesse caso, não houve interferência. Por que não houve interferência? Porque foi o próprio Poder Legislativo quem recorreu ao Poder Judiciário. Não foi o Poder Judiciário que chegou, se meteu, que se vai fazer, não. Foram os senadores que recorreram. O Poder Legislativo recorreu ao Poder Judiciário. Está aí. Entendeu? Então pense bem se está dizendo besteira. Né? Pense bem. Ah, mas eu gosto do presidente. É um direito seu de gostar. Eu não gosto. É um direito meu não gostar. Eu não gosto de Lula. Tem gente que gosta, que assiste aqui o meu canal, às vezes me critica educadamente. Eu aceito, não tem problema não. Entendeu? Eu não vou aplaudir o que está errado apenas porque eu tenho essa simpatia política. Eu não tenho simpatia nem por Jair Bolsonaro, nem por Lula. Uma possível disputa em segundo turno em 2022 entre Jair Bolsonaro e Lula, para mim, pessoalmente, para você pode ser uma beleza. Para mim, pessoalmente, é um pesadelo. É isso aí.